Xion disse que este incidente era estranho porque eles insistiram e o levaram ao ponto de usar a sua energia interna na masmorra e afinal foi tudo por causa de uma bomba estúpida. O mestre da guilda Sundato tentou mostrar simpatia enquanto perguntava se Xion estava bem, mas quando acabou de dizer suas palavras, de repente sentiu uma energia ao atacá-lo. Xion lhes pediu que terminassem o assunto de uma vez, e perguntou que palhaçada toda é essa. O mestre da guilda Sundato tremeu e disse que não sabia nada, mas Xion não acreditou, pois, garantir que ninguém possa entrar ou sair da masmorra é da responsabilidade da guilda que detém os direitos de propriedade de uma masmorra. Além disso, levaria dias para que as armadilhas e bombas fossem colocadas tão profundamente num canto da masmorra. O mestre da guilda Sundato achava que Xion acreditaria naquilo, mas ao ver os olhos aterrorizantes de Xion, o mestre da guilda sentiu-se como se estivesse sendo estrangulado por uma força muito terrível. Até que finalmente, por estar tão assustado, admitiu que não sabiam de nada, e que quase eles tinham morrido sem sentido por causa de Xion. Xion ficou irritado pois parecia que as palavras não iam funcionar para fazer o mestre da guilda Sundato confessar. Ele então usou uma habilidade e disse que já deu chances de sobra, e essa é a primeira vez que ele vai usar isso em humanos, e não é para culpá-lo caso o mestre da guilda Sundato perder completamente a cabeça. Xion ativou a habilidade de ordem absoluta. Com isto o mestre da guilda Sundato sentiu-se como se tivesse caído num vazio negro. Vemos que a guilda Sundato era uma guilda que tinha recebido ajuda financeira da guilda do Crepúsculo há muito tempo atrás. A sua principal tarefa é assegurar que a opinião da Aliança da Ilha de Jeju está alinhada com os desejos da guilda do Crepúsculo, mas hoje, de repente alguém visitou o seu escritório e perguntou ao mestre da guilda Sundato se alguém já o tinha contactado porque ele é o superior de Park Taeron, e afirmou chamar-se Gaolin, um caçador da China. Embora o mestre da guilda Sundato não soubesse quem ele era ou qual a relação de Gaolin com a guilda do Crepúsculo, ele deu a impressão de que o jovem era um grande causador de problemas. Gaolin disse que o visitou porque Park Taeron lhe pediu ajuda. De volta ao presente foi assim que o mestre da guilda Sundato expressou tudo com uma cara atordoada. Como um louco ele revelou que a sua missão é levar Xion para o local combinado na hora marcada. Gaolin deve ser o único a cuidar das consequências. Xion ouviu atentamente todas as palavras do homem, e ele sabia que o sinal de comunicação não funcionava entre o interior da masmorra e o mundo exterior, por isso tinha a certeza que o idiota do Gaolin também devia ter entrado nesta masmorra. Infelizmente Xion não sentiu qualquer energia e ele suspeitava que Gaolin já tinha fugido, e comentou que isso era um saco. Xion então ordenou a um dos membros da guilda Sundato sair da frente, além de ordenar que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para me ajudar a bater a meta de 20 mil inscritos. Para falar a verdade, Xion disparou um ataque em direção à parede. A explosão que ele fez foi mais forte do que a bomba que tinha acabado de explodir. Com este ataque se abriu uma saída e Xion saiu casualmente. Os membros da guilda Sundato ficaram felizes por verem a saída e tinham imaginado que iriam para casa tomar banho e dormir logo. Mas a diversão acabou quando de repente, Xion virou-se e olhou para trás e disse que se tinha esquecido de cuidar de umas pontas soltas. A energia criada por Xion era tão forte que fez tudo tremer e as pedras caírem. Os membros da guilda Sundato estavam em pânico, especialmente quando viram que a entrada da caverna estava se fechando lentamente outra vez. O som do pedido de ajuda deles sumiu junto da entrada da caverna. Enquanto isso Xion ia embora e fala para eles amargurarem numa caverna que nem ele já ficou no passado. Xion sorriu ao perceber que tudo isto era obra da Crepúsculo e agradeceu a eles por terem dado uma razão tão convincente para destruí-los. Ele começa a pensar em encontrar-se primeiro com Gaolin. Em seguida vemos Li Jihai ainda lutando contra Sangoon, cujas capacidades estavam agora para além das expectativas da Jihai. Ela zombou dizendo que Park Taeron se esbaldou batendo nele. Sangoon sorriu e comentou que a arrogância de Jihai continua igual, e pediu a ela que limpasse o sangue que restava em volta de sua boca. Ele também pediu a Jihai que mostrasse a sua habilidade de dança das sombras. Li Jihai sorriu ao ouvir isso e disse que não usaria a sua habilidade em alguém tão fraco como Sangoon. Com toda a confiança Jihai disse que ganharia de Sangoon sem usar sua habilidade única. De repente Sangoon saltou em direção a Jihai enquanto gritava cheio de raiva. Jihai então lançou a habilidade soberana da escuridão para mostrar a Sangoon como um assassino era capaz de lutar.
Depois vemos que Jiraiya estava correndo rapidamente sendo perseguida por Sangoon e as suas 6 sombras. Depois de encontrar o lugar certo, Jiraiya girou e atacou o adversário até que uma grande explosão ocorreu, mas 3 sombras conseguiram escapar e foram perseguir Jiraiya novamente. Ela estava irritada porque Sangoon era teimoso como o Parque Taeron. Jiraiya saiu cortando todos os clones, mas apesar de Jiraiya os ter atingido, o verdadeiro Sangoon ainda conseguiu escapar, e usou sua habilidade Lança de Veneno para atacar o coração de Jiraiya. Felizmente Jiraiya conseguiu bloquear o ataque com o seu punhal. Ela recuou alguns metros do ataque surpresa de Sangoon depois e ficou chocada ao ver o seu punhal derreter com aquela habilidade. Ela percebeu que se cometesse um erro ali poderia receber uma ferida fatal ou mesmo morrer imediatamente. Mesmo assim ela acha que isto é ainda mais interessante e atira fora seu punhal. Jiraiya comentou que o estilo de luta de Sangoon tinha mudado muito, lembrando-se que Sangoon costumava imitá-la usando 2 punhais. Sangoon respondeu que era tudo graças a Jiraiya, porque ela costumava falar-lhe de um método de assassino para ficar mais forte. Jiraiya disse que não tinha certeza de alguma vez ter dito isso. Tirando uma adaga nova do inventário, ela pensou que as artes venenosas de Sangoon eram muito problemáticas, mas o seu corpo clone também era problemático. Ela se perguntava onde estaria o corpo verdadeiro de Sangoon. Sangoon disse que faria com que ela se lembrasse disso, e pediu a Jiraiya para usar a Dança das Sombras uma última vez, mas Jiraiya riu ao ouvir isso e perguntou se Sangoon não estava farto de pedir essa habilidade porque, como já tinha dito, ela não precisava de usar essa habilidade num fraco como Sangoon. Mas na sua mente ela diz não poder usar a Dança das Sombras agora porque tem que poupar as suas forças para lutar com Parque Taeron depois. Sangoon ficou ainda mais furioso ao ouvir isso e também se moveu tão rápido como um raio, e atacou diretamente Jiraiya no coração. Enquanto atacava Sangoon se lembrou quando Jiraiya riu dele por ter a imitado ao ponto de usar 2 adagas. No passado Sangoon era tão fraco que foi derrotado facilmente, até o seu corpo tremia fortemente ao enfrentar Jiraiya. Entretanto, ela sabia que Sangoon era um rapaz criado por Parque Taeron para substituir, o que fez com que Jiraiya ficasse ainda mais enojada com Parque Taeron. Apesar de Jiraiya ter derrotado Sangoon, Sangoon tremeu de medo ao ver Jiraiya se aproximando dele. Jiraiya se agachou à frente dele e perguntou se ele conhecia o segredo para um assassino ficar mais forte. A mesma responde que é ter alguém que ele quisesse matar com todo o seu coração. Não demorou muito para que um grupo de pessoas que tinha Jiraiya como alvo aparecesse novamente com Parque Taeron, o que deixou Jiraiya ainda mais irritada. Ela não teve outra escolha senão ir embora. Mesmo que o idiota que ela mais queria matar estivesse ali, vai ter que ficar para outro dia. Jiraiya, como último conselho como superior, disse a Sangoon que ele não tinha talento para assassinato, por isso é melhor ele desistir e procurar um novo modo de vida. Depois, Jiraiya se despediu dele o chamando de cópia barata. De volta ao presente, Sangoon disse que depois daquilo jogou fora todas as técnicas de Jiraiya e começou tudo de novo para poder a superar. Apesar de ela ser de uma guilda rival, Sangoon a admirava e a respeitava. Será que ela consegue imaginar como é nojento receber pena e humilhação de alguém assim? Graças à sua obsessão por matar Jiraiya agora ele vai tornar-se o melhor assassino. De repente atrás das costas de Sangoon uma energia poderosa formou lentamente uma figura feminina e disse a ele que se quisesse a superar, como é que pode fazer tudo o que ela mandou fazer? Se fosse para ele fazer o que ela mandou, deveria ter desistido de vez. Sangoon ficou chocado ao ver a forma verdadeira de Jiraiya que estava de pé graciosamente com um sorriso doce sem o menor ferimento. Quando ele estava prestes a fugir foi apanhado pela outra habilidade de Jiraiya. Enquanto pegava sua presa, Jiraiya disse que iria ensinar mais uma coisa, que um assassino só mostra a sua verdadeira natureza apenas uma vez, quando forem capazes de matar o seu inimigo. Jiraiya ainda afirma que até o seu último suspiro, Sangoon ainda parecia a sua cópia. Com isto Jiraiya conseguiu destruir o corpo de Sangoon até não restar mais nada. Após isso apareceu outro homem que disse que Jiraiya era muito impressionante, apesar de Sangoon ter feito uma boa luta também. Ao ver esta pessoa Jiraiya sorriu e disse que ele finalmente apareceu. O idiota que Jiraiya mais quer matar. Lentamente Parque Taeron aproximou-se de Jiraiya e perguntou o que ela achou do evento que ele tinha preparado para ela. Jiraiya respondeu que foi bom e ruim ao mesmo tempo. Ela também diz que caso ele não tenha percebido, ele não terá uma morte tranquila.
Park Taeron sorriu, e tirou a sua arma do inventário. Ele disse que era isso que queria ouvir de Lee Ji-hae. Os dois liberaram suas energias, e Ji-hae usou imediatamente a sua habilidade emblemática, a Dança das Sombras, para lutar contra Park Taeron. A cena corta e vemos que alguém está tentando ligar para Ji-hae, mas o número dela não estava ativo e não podia receber as suas chamadas. Xion se perguntava se ela estaria ocupada, pois ele queria contar a Ji-hae sobre a guilda Sundato. De repente várias pessoas apareceram dos arbustos e rodearam Xion. Eles perguntaram se Xion estava tentando falar com Lee Ji-hae porque ela não podia receber chamadas agora, pois ela estava no meio de uma masmorra. Os sinais dos aparelhos eletrônicos não funcionam entre o interior e o exterior da masmorra. A figura se revelou como sendo Gaolin, e ele perguntou o que ele achou da caverna. Aquele lugar não era familiar a Xion, tendo em conta que ambos tinham estado no Murim. Xion percebeu que todos os acontecimentos de agora a pouco eram obra da pessoa à sua frente e que ele também vinha do Murim. Mas como é que ele podia saber que Lee Ji-hae também estava numa masmorra agora? Em vez de responder, Gaolin pediu a Xion que lhe perguntasse com jeitinho. Xion coçou a cabeça e percebeu que Gaolin não tinha qualquer intenção de lhe contar. Mas isso não importa porque ele só precisava o forçar a contar. Depois de dizer isso, Xion libertou uma energia muito forte que normalmente faz com que o adversário fique instantaneamente assustado, mas não foi o caso de Gaolin, que ficou espantado ao ver que Xion conseguia controlar a ressonância da técnica de cultivo de origem marcial celestial. Gaolin também conseguia fazer magia como aquela e conseguiu criar um círculo mágico grande no chão à volta deles. Xion percebeu que era uma formação de armadilha, e Gaolin disse a Xion que ele saberia que esta era muito diferente de outras formações de armadilha porque esta era o melhor trabalho de Gaolin, que conseguiu combinar a formação de armadilha, a formação de selo dourado celestial. Xion sorriu e pensou que se tratava de um truque barato, mas de repente, seu corpo ficou mais pesado e ele não conseguiu usar toda a sua força para lutar contra o inimigo. Ao bater no adversário, Xion percebeu que não podia usar a sua energia interna. Enquanto Xion estava chocado por não poder usar a sua força interna, ele foi atacado, e reparou que todos estavam usando a técnica de espada de Ki. Xion se perguntou se eles seriam todos pessoas que tinham regressado do Murim. Gaolin disse que estava feliz por ver a cara de surpresa de Xion assim e perguntou como Xion se sentia quando a sua energia interna era retirada. Enquanto Xion estava sendo atacado repetidamente de todas as direções, Gaolin explica que a sua formação absorve a energia interna do adversário, e essa energia será dada aos seus subordinados que aprenderam artes marciais. Não importava o quão forte Xion fosse, ele não seria capaz de os vencer, afinal, quanto mais forte alguém fosse, menor seria a hipótese de o vencer, porque o poder de Xion era o que o mataria. Ao ouvir todas estas explicações, Xion comentou que Gaolin era uma pessoa muito faladora, e afirma que vai fazer Gaolin se lembrar do grande nome do Imperador da Espada Suprema pro resto da vida. Nos é contado que as formações de armadilhas eram um tipo de dimensão criada pela colocação de objetos naturais ou místicos de uma determinada forma. O lendário perito e especialista em formações de armadilha Sr. Mi usou as 8 formações de armadilhas de mapa para invocar vento e relâmpagos que foram usados para matar um grande número de tropas inimigas. Ele estava no mesmo nível de onisciência e onipotência de um deus. Gaolin, que admirava o grande Sr. Mi desde jovem, só praticou formações de armadilhas no mundo Murim e na Terra e, dentro da formação de armadilha, ele se torna um deus. O que era suposto acontecer? Mas na realidade, Xion podia mover-se como quisesse sob a influência da armadilha. Os dois oponentes atacaram Xion pelas costas rapidamente, mas de repente os seus corpos não se podiam mover. Naquele momento Xion moveu-se de novo e disse que estava quase acabando. Gaolin ficou chocado porque nunca tinha ouvido falar ou visto tal técnica corporal antes e perguntou-se quando Xion fechou os seus pontos de pressão. Nos olhos de Gaolin era absolutamente impossível alguém mover-se livre e rapidamente dentro da sua formação de armadilha. Xion perguntou aos outros 3 usuários de espada de Ki, se eles eram pessoas do culto demoníaco. Mas vendo suas caras espantadas, Xion finalmente entendeu que mesmo que eles tivessem estudado artes marciais, eles não eram aqueles que retornaram de Murim, pois suas formações de espada de Ki era muito fraca para alguém que retornou de Murim. Além disso, ele não podia sentir a energia das técnicas de cultivo de origem marcial celestial vinda de todos eles,
que era a principal razão para sua conclusão. Gaolin sorriu para a conclusão observadora de Xion, e confirmou isso explicando que os seus 3 subordinados eram de fato diferentes dele. Eles na verdade eram artistas marciais artificiais. Xion ficou surpreendido ao ouvir isso. No entanto, disse que se alguém quisesse que essa pessoa estivesse ao seu nível, deveria ser capaz de acessar aos meridianos de outras pessoas e transferir energia interna, mas isso seria impossível para pessoas do seu nível normal. Por isso ele tira outra conclusão que, definitivamente eles usaram algum tipo de magia. Caso contrário não seriam capazes de fazer uma coisa desse nível. Mas Xion diz que não importa o que usem, não fará muita diferença, mesmo que seja magia ou artes demoníacas usadas pelo culto demoníaco. Gaolin ficou espantado por ele saber bastante, e disse que tinha se aproveitado dos mendigos que vagueavam pelas ruas, apesar de suas vidas serem inúteis, eram bastante preciosas. Gaolin se beneficiou o suficiente dessas pessoas, com só algumas milhares de vidas. Não importa que magia Xion use, ele não será capaz de sair da formação de armadilha com facilidade. Xion teve tempo de coçar as orelhas quando entendeu que Gaolin sacrificou vidas humanas para obter esse poder, por isso ele estava sorrindo pois lutaria contra cultistas demoníacos de novo. Enquanto Xion falava, ele emitiu uma ressonância bastante alta bem acima da cabeça de Gaolin, fazendo-o sentir dor imediatamente. Xion disse que quando atacava um cultista demoníaco, por mais que o esmagasse e despedaçasse, não sentia culpa e na verdade sentia um prazer imenso com isso. Ele queria começar a caçar o culto demoníaco imediatamente. Gaolin ainda não queria desistir, e fez outro círculo mágico para dar energia aos seus 3 companheiros. Os 3 sentiram instantaneamente os seus corpos extremamente revigorados e cheios de força, mas Xion disse que não esperava que estas pessoas se orgulhassem tanto da energia interna que roubaram dele. Depois de falar, Xion bateu com o pé no círculo mágico, o que fez com que os 3 companheiros de Gaolin sentissem uma sensação de queimadura extremamente forte. Eles gritaram por socorro porque não aguentavam o calor que sofriam e pediram a Gaolin que os ajudasse a sair do seu sofrimento. Enquanto caminhava em direção a Gaolin, Xion disse que o fogo pode destruir o metal e o fogo derrete o metal. Xion explicou que tinha feito uma mudancinha na armadilha de Gaolin, e revelou que tinha estudo as formações de armadilha durante o seu tempo livre no Murim. Isso se tinha tornado uma espécie de entretenimento para ele que era bastante interessante. Gaolin caiu no chão depois de ouvir as palavras de Xion pois tinha investido toda a sua vida na pesquisa e treino daquela formação. Mas agora Xion está dizendo que isso era apenas entretenimento. Xion não ficou surpreso por ver Gaolin tão devastado ao aperceber-se dos seus próprios limites. Mas Xion impediu Gaolin de se sentir magoado porque naturalmente uma pessoa genial pode fazer algo como aprender algo muito bem e facilmente. Gaolin estava estupefato ao perceber que iria morrer em breve porque a formação de armadilha estava queimando o seu ki verdadeiro. Xion se agachou à frente de Gaolin e disse que Gaolin não podia reclamar contra o fato de sua vida ser roubada porque ele também tinha sacrificado a vida de outras pessoas pela sua. Xion começou a segurar a cabeça de Gaolin para começar a extrair todas as informações de Gaolin e descobrir o que tinha acontecido a Li Jihai. Xion viu na mente de Gaolin que Li Jihai estava morta. Li Jihai viveu a sua vida como uma solitária, tanto no Murim como na Terra, até o encontrar em uma masmorra. Ela se lembrou de Park Taeron dizendo que ainda tinha traumas de cavernas. E ele pediu a Jihai que nunca o deixasse. Taeron pediu a Li Jihai, que tinha desmaiado, que se levantasse imediatamente depois perguntou se ela não tinha vergonha de morrer assim. Lentamente com o corpo cheio de feridas e sangue Li Jihai levantou-se de novo, e depois atacou Park Taeron novamente com muita força, mas foi bloqueada com sucesso pelo escudo de Taeron. Ocorreu uma explosão quando a força dos 2 se chocou. Li Jihai foi jogada para trás alguns metros. Vendo-a, Park Taeron sabia que Jihai estava começando a ficar cansada. Jihai pensou se Park Taeron era mesmo assim tão forte, pois ela o está atacando seriamente desde o início. Jihai começou a entrar em pânico silenciosamente, e perguntou a Park Taeron uma última vez por que é que ele tinha matado os seus companheiros. Park Taeron ficou sem palavras até que finalmente respondeu que aquelas pessoas eram muito fracas, e disse estar no instinto humano querer pisar em quem é fraco. Li Jihai disse que ela era louca por querer falar com alguém como Taeron. A expressão de Jihai mudou quando ela disse que queria acabar com tudo,
Agora Jihai estava determinada a matar Taeron com todas as suas forças. Jihai partiu para atacar Park Taeron. As duas armas colidiram uma com a outra, e criaram uma explosão bastante poderosa. Mas vamos para outro lugar. Xion estava sentado numa pedra enquanto olhava para o celular e lembrou-se do grupo de pessoas que tinha lutado com ele há pouco. Ele levantou e disse que tinha encontrado a localização de Park Taeron, mas ficava a cerca de 450 quilômetros de distância e ainda havia um oceano que se estendia em linha reta. Xion só pensou no método ensinado pelo líder de grupo e que, com as suas capacidades atuais, poderia chegar ao local em 20 minutos, mas ele se perguntou por que é que ele pensaria em tal coisa. Por isso virou-se do penhasco e se afastou. Para ele Jihai era apenas uma parceira de negócios, por isso ele não sentia qualquer obrigação de a salvar quando ela estava em perigo. No Murim era costume matar pessoas ou morrer simplesmente por causa de rancores pessoais, então ele não precisa se envolver nisso. Mas Xion se lembrou de todos os momentos e discursos de Li Jihai. Ele chegou ao ponto de ter tapado a boca porque estava realmente surpreendido por perceber que a existência de Li Jihai não era apenas um parceiro de negócios. Xion riu alto e esfregou a cabeça ao perceber a loucura que tinha acabado de sentir. Ele começou a aquecer enquanto pensava que, durante todo este tempo, as únicas coisas que o importavam eram a sua irmã Yuna e ele próprio. Sem perceber parece que há mais uma pessoa que lhe causou uma profunda impressão. Xion deu um salto e correu o mais que pôde enquanto pedia que Li Jihai aguentasse mais um pouco. Em seguida vamos para a montanha. Onde está localizado o portal, os dois guardas estavam relaxando. Um deles disse que estava aliviado por ter ido para a Guilda Crepúsculo já que seu salário é 3 vezes maior do que na Guilda Aurora. O outro guarda disse que estava um pouco preocupado com o que aconteceria por causa do louco chamado Xion. Ele não esperava que um monstro como ele aparecesse e de repente tornasse a situação subitamente favorável à Guilda Aurora. Quando acabaram de falar sobre isso, ouviram um forte estrondo vindo do outro lado da floresta, e ficaram alerta quando de repente a floresta se tornou tão silenciosa. Os dois olharam para trás, havia uma figura negra com olhos afiados, que imediatamente deu uma lição sem piedade nos dois até eles gritarem de dor. Vemos que Li Jihai ainda estava envolvida numa batalha terrível. Ambos se atacavam com ataques afiados rápidos e mortais. Park Taeron sorriu com satisfação enquanto observava o poder de ataque de Li Jihai diminuir e perguntou se Li Jihai o mataria apenas com essa habilidade. Park Taeron foi ainda mais arrogante quando questionou se Li Jihai continuaria a ficar só se defendendo. Ao ouvir isto Li Jihai finalmente não aguentou e deu um golpe forte, de modo que a arma de Park Taeron foi atirada para longe, mas Jihai viu que sua adaga tinha sido quebrada. Vendo essa abertura, Park Taeron a pegou e jogou contra as rochas. Taeron suspeitava que Jihai já tinha mostrado toda a sua força. Ele olhou atentamente para a cara de Li Jihai e perguntou se ela já entendeu quem está certo agora. Taeron sufocou o pescoço de Jihai, enquanto dizia que seguir o Deus Celestial era de fato a resposta correta e ainda não é tarde demais. Ele ainda quer dar a ela uma última chance de se juntar a ele, se tornar tão forte que ninguém os poderá ameaçar ou derrotar. Com uma voz fraca Li Jihai disse que apreciava a oferta de Park Taeron, mas que preferia morrer a seguir Park Taeron. Por isso Jihai pediu que ele sumisse de sua vida. O corpo de Park Taeron tremeu ao ouvir isso e ficou sem palavras porque ainda era rejeitado. Li Jihai perguntou por que é que Park Taeron é como uma criança que ainda gosta de categorizar os fortes e os fracos. Ela ainda disse a Park Taeron para se lembrar cuidadosamente que mais tarde morreria por causa do Deus Celestial, a quem seguia como um cão. Park Taeron ficou ainda mais zangado ao ouvir isso, mas Li Jihai continuou a dizer que Xion estava procurando o Deus Celestial, e que tudo o que tinha em mente era vingança contra as pessoas que estragaram a sua vida, por isso não deixaria um subordinado do estranho Deus Celestial como Park Taeron escapar. Park Taeron ficou muito aborrecido ao ouvir isso e disse que Xion já podia ser um cadáver agora pois tinha enviado pessoas para matar Xion. Ele deixou o assassinato para a Guilda Celeste da Guerra, que são um grupo de pessoas fortes que seguem o Deus Celestial. As Forças Especiais Guilda Deus da Guerra, lideradas por um retornado do Murim. Eles são mais fortes do que a maioria dos caçadores de alto nível. O riso de Park Taeron parou quando ouviu a voz familiar de alguém. A figura disse que Park Taeron continuava a incomodá-lo e parecia gostar muito disso.
Assim que Park Taeron olhou para trás, ficou surpreendido ao ver Xion à sua frente. Xion afirmou que não podia ser morto pelas pessoas que Park Taeron recrutou, e ele sabia que os guardas do portal eram membros da Guilda Aurora. Xion disse que eles o tinham atacado primeiro, por isso bateu neles um pouco e os colocou para dormir. Li Jihai chamou o nome de Xion com uma voz fraca, e Xion ficou aliviado por Li Jihai ainda estar viva, mas ver tantas feridas e sangue por todo o corpo dela, fez Xion ficar sério. Park Taeron começou a entrar em pânico e pensou se Gaolin teria realmente perdido. Ele ficou se perguntando como foi que Xion chegou ali sendo que ele estava na ilha de Jeju. Xion ainda estava tentando ser paciente e cumprimentou Park Taeron, tendo em conta que este era o seu primeiro encontro depois do Festival Solar. Ao contrário de Xion, que estava tão descontraído, Park Taeron começou a usar as suas melhores habilidades. Por não ter resposta, Xion atacou e atingiu o grande escudo de Park Taeron. O choque de energia tão intenso entre eles fez vibrar o ambiente. Enquanto atacava Park Taeron, Xion perguntou se Taeron tinha uma religião. Caso contrário, Xion disse-lhe para entrar numa religião e rezar pela sua segurança, porque hoje vai ser espancado até a morte. Park Taeron atacou imediatamente Xion usando a sua espada. Mas Xion se esquivou do ataque e disse enquanto voava que agora eles eram ambos artistas marciais que tinham começado uma luta até a morte. Sendo assim, era justo que Xion começasse a usar também as suas artes marciais. Ele criou uma bola de energia chamada 18 palmas subjugadoras de dragão. Park Taeron estava claramente em pânico com a técnica das palmas. Xion disparou a técnica, e Taeron começou a achar que Xion tinha roubado essa técnica da seita dos mendigos. Taeron gritou e disse que não deixaria que um truque tão pequeno o vencesse. Ele reuniu a sua força, e contra-atacou o ataque de Xion. A luta estava tão intensa entre eles que a poeira voou e Li Jihai não conseguiu ver o que estava acontecendo. Ela se perguntava se Xion e Taeron teriam sido jogados para longe por causa do ataque anterior. De repente alguém chamou Jihai por trás e quando ela se virou, aparentemente era o mestre da Guilda Aurora que parecia tão exausto e se levantou com a ajuda de sua espada. Li Jihai aproximou-se imediatamente do mestre da guilda e perguntou como é que ele tinha chegado ali, e ela também estava preocupada com o resto da equipe. Com uma cara triste, o mestre da guilda disse que todos os outros membros da equipe estavam mortos, que tinham lutado até a morte com o inimigo, e ele era o único sobrevivente. Do outro lado da masmorra, Park Taeron tossiu sangue porque foi atingido por um ataque de Xion e até a sua energia e fluxo sanguíneo estavam caóticos, tendo em conta que o ataque era mais poderoso do que Park Taeron esperava. Companheiros de alta confiança de Park Taeron aproximaram-se dele, e perguntaram o que tinha acontecido para que toda a área tivesse sido completamente destruída, até suspeitaram que tinha sido obra de Li Jihai. Ao ouvir as vozes de duas pessoas conhecidas, Xion aproximou-se e, aparentemente, viu os dois velhos inimigos e os cumprimentou com um sorriso amigável. Os dois perguntaram como era possível Xion estar ali. Enquanto isso, Taeron pensava que Xion era um monstro porque não parecia nada cansado, percebendo-se de que a sua energia interna ainda não tinha recuperado totalmente. Park Taeron pensou imediatamente num plano para ganhar tempo, e ordenou aos dois que matassem Xion. Park Taeron disse que a energia de Xion devia ter se esgotado depois de ter usado uma técnica tão grande, por isso tinham de se livrar dele agora mesmo. Embora Xion ainda esteja de pé, descontraído, com um corpo saudável e em forma, Park Taeron chegou ao ponto de os obrigar a atacar se não quisessem morrer. Os dois, tendo que cumprir as ordens de Park Taeron, libertaram imediatamente a sua energia interna e disseram que Xion pagaria pelo que tinha feito no Festival Solar. Park Taeron pensou que isso seria suficiente para ganhar algum tempo. De repente o rosto de Park Taeron ficou branco quando viu a terrível visão à sua frente. Depois vemos que Li Jihai e o mestre da Guilda Aurora correram muito depressa em direção ao local onde Xion e Park Taeron lutaram. Quando finalmente viram Xion, as suas expressões ficaram imediatamente tão pálidas como as de Park Taeron. Xion suspirou de alívio dizendo que se sentia melhor agora. Depois de ter ficado preso numa caverna, teletransportou-se depressa até cair no mar e depois foi imediatamente para estas montanhas. Vendo essa cena fez com que Li Jihai e o mestre de guilda quase não acreditassem, porque havia alguém capaz de os derrotar com apenas um golpe. Xion sorriu e disse que acabaram os aperitivos, e agora era hora do prato principal.
Taeron estava tremendo de medo, perguntando-se o que podia fazer quando ainda precisava de tempo para se recuperar. E mesmo que ele se recupere, será que consegue ganhar desse monstro? De repente uma voz apareceu na cabeça de Park Taeron, dizendo para ele não vacilar e assegurando-lhe que ainda podia lutar. A voz disse que Park Taeron era uma pessoa forte porque ainda não tinha posto em prática todas as suas capacidades. A voz disse a Taeron para usar a sua verdadeira força. De repente o corpo de Park Taeron ficou cheio de energia, e ele sorriu dizendo que com tanta força poderá vencer. Enquanto gritava, Park Taeron criou uma enorme onda de poder. Xion não estava assustado e sorriu alegremente ao ver que o seu adversário ainda tinha cartas escondidas, pois assim ele se sentiria mais satisfeito quando matar Taeron. A voz misteriosa pediu a Park Taeron para mostrar o seu valor como ferramenta, mas ele sorriu e disse que queria ver Xion. A energia de Park Taeron transbordou ao ponto de criar uma grande tempestade à volta deles. Xion sorriu e admitiu que a sua energia era formidável e perguntou se Park Taeron tinha escondido esta habilidade durante todo este tempo. Mas quando Xion olhou com atenção, não era a verdadeira força de Park, mas sim o poder do colar que ele usava. Taeron partiu para cima de Xion, e Xion admitiu que Park Taeron estava mais rápido e, por ver que o seu adversário estava tão entusiasmado, Xion tinha que o prestigiar, e retirou a sua espada do inventário, dizendo que Park Taeron devia estar orgulhoso, pois este é um acontecimento importante para Xion, o Imperador da Espada, desembainhar a sua espada. Taeron ativou a sua habilidade única para atacar ferozmente Xion, e Xion, ao ver a determinação no rosto de Park Taeron, disse que, apesar de as suas capacidades não serem perfeitas, Park Taeron é perfeito para ser usado como cobaia. Park Taeron brandiu a sua espada contudo. Agora era a vez de Xion e ele pediu ao seu adversário que se preparasse porque, com apenas um golpe, a espada de Taeron foi instantaneamente destruída. Xion disse que a culpa era de Park Taeron porque ele manejou a espada de forma descuidada, e ele acha que Park Taeron não merece ser chamado de artista marcial por isso. Xion ressaltou que aparentemente a pilha do colar de Taeron deve ter acabado. Ele ergueu a mão e deu um tapão em Taeron. Xion pega Taeron pelo pescoço e diz que tem um monte de perguntas para fazer, especialmente sobre o Deus Celestial. É só por causa desta pergunta que Park Taeron ainda está vivo. Caso contrário já teria morrido por ter encostado na Yuna. Xion usou a habilidade Invocação da Ordem Absoluta para descobrir tudo. A primeira coisa que ele perguntou foi quem era o Deus Celestial que Park Taeron seguia. Park Taeron respondeu que foi o Deus Celestial que enviou a todos para o Murim. Xion ficou confuso à medida que várias notificações apareciam para ele. De repente correntes saíram dessas janelas de notificações, e ele foi completamente envolvido por elas. Xion abriu os olhos em outro lugar, e percebeu que as suas mãos estavam presas por aquelas correntes de ferro, e que agora estava novamente preso na caverna. Ao olhar em volta ele percebeu que parecia estar numa caverna do Murim. Xion gritou dizendo que isso era ridículo e pediu para voltar para a terra imediatamente. De repente uma voz perguntou se Xion conhecia bem esse lugar. Esse era o mundo da sua mente e foi criado com o poder da sua mente. A figura que tomou a forma de Park Taeron e disse que estava feliz por conhecer Xion pessoalmente, pois esta era a primeira vez que se encontravam pessoalmente. Xion o xingou e pediu para ser libertado agora mesmo. Park Taeron disse que assim como esta sala, as correntes também eram feitas da sua espada mental, por isso seria difícil escapar daquele andar. Ele pediu para Xion se acalmar um pouco. Xion percebeu que a figura à sua frente não era o verdadeiro Park Taeron. Já que está usando a espada da mente, ele deve ser o Deus Celestial. Park Taeron sentou-se e falou que está pronto para ouvir todas as perguntas de Xion. Xion então perguntou se era divertido ver ele cair sozinho num mundo terrível onde a morte podia chegar a qualquer momento. Ele esteve sozinho durante 140 anos sem saber se a sua família estava viva ou morta. Durante os seus 140 anos de sofrimento, foi um prazer ver tal espetáculo. O Deus Celestial apenas disse que estava muito farto, estava tão chato que queria morrer. Mas conseguiu esperar pacientemente só para ver Xion atingir um certo nível, mas ficou surpreendido ao ver que Xion ainda era humano e perguntou se talvez Xion ainda tivesse algum interesse por este mundo. Xion ficou claramente surpreso com a pergunta,
e depois riu muito. Com toda a sua força, Xion puxou as correntes de ferro que prendiam o seu corpo e respondeu à pergunta do Deus Celestial que questionava o seu interesse pelo mundo. Claro que ele ainda tem interesses e só há uma coisa que ele realmente quer, enquanto grita. Com toda a sua força, ele puxou a corrente de ferro e disse que iria matar a pessoa que tornou a sua vida miserável durante tantos anos e jurou matar o Deus Celestial. Por isso Xion deu o seu melhor soco, e conseguiu voltar para o mundo real, atingindo o verdadeiro Parque Taeron. Xion fez Parque Taeron vomitar mais sangue, e destruiu o colar do Deus Celestial. Xion ouviu dentro de sua cabeça o Deus Celestial dizendo que abriria a porta da ascensão imortal e romperia os limites da humanidade. O Deus ordena deles se encontrarem de novo, caso contrário Xion perderia definitivamente tudo o que tinha. Se você gostou do resumo, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal com o sininho ativado para ficar sabendo quando a próxima parte sair. Aqui no card e na tela final estarei deixando outro resumo que tenho certeza de que vocês irão gostar.